Irmãos, como eu gostaria que cada um de vocês tivesse a experiência que eu tive no campo missionário na África, concernente ao tema que nós vamos falar hoje. Como eu gostaria que cada um de vocês tivesse a experiência que nós tivemos. É uma coisa assim impressionante, irmãos. O que acontece? Eu preciso que você... Eu vou tentar ser o mais simples, nessa explicação mais raso, primário possível para você entender bem didaticamente. Toda a luta que você passa na sua casa, você que tem família, você que é filho, você que é pai, você que é mãe, você que tem filho, você que tem neto, guarda o que eu estou te falando. Guarda. Todo o processo que você passa é para uma única finalidade. Qual? Afetar o seu futuro familiar. Você precisa desmontar uma narrativa na mente sua. Irmãos, a Efraim não é a última Coca-Cola do deserto na Vila Moraes. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Só que quando Deus deu a palavra desta igreja, sabe quando Deus fala assim para Noé, construa a arca, a medida da arca é essa? Pois bem, Deus falou assim, eu vou dar um povo, uma igreja, um local, e a direção então tudo que destrói famílias, tudo que destrói casamentos, tudo que é o espírito da religiosidade, tudo aquilo que é contaminação, mentira, adultério, fornicação, você vai pregar contra isso. Ponto. Eu arrumei briga com o inferno nesse bairro. Estou falando para vocês, eu arrumei uma briga. Vocês não têm ideia. Mas cada briga que eu arrumei, Deus já nos deu a vitória como já tem dado. Sabe por quê? Porque contra a palavra ninguém briga. Deus falou, é prego batido de ponta virada, não volta vazia a palavra. E a palavra que eu vou falar hoje, entenda isso. A palavra que nós vamos falar, lá vem, não. A palavra que nós vamos falar não é uma palavra inimiga da tua casa. É uma palavra esclarecedora do que está acontecendo no bairro. Eu disse isso, uma aldeia africana. O pastor sai do Brasil para fazer missões e chega lá no campo, ele começa a expulsar demônio e demônios não saíam. Veio os régulos, quem não sabe o que é régulo? Feiticeiros, que bate a mão assim, 3 vezes a pessoa cai morta. Não é essas coisas de esquina, de vela preta que a gente vê aqui, não. O negócio é pesado lá. Pesado, pesado. Lá na região que a gente está, o defunto, 4, 5 dias morto, já putrefando, cheirando, mosca entrando no nariz, saindo. Vem o feiticeiro, bate a mão assim, o cara desincha, levanta e sai andando e falando. É disso que eu estou falando. Desse nível de guerra espiritual. Eu estou falando para você de um pastor que ele foi pregar. Esse pastor, ele falou que ele estava lá pregando e nada, ele estava quase morrendo. E aí ele vai orar debaixo de um pé de árvore assim, de uma mangueira bem frondosa assim, naquele sol de 50 graus, aquela sombra gostosa. E aí veio uma pessoa lá e acreditava no ministério daquele pastor. Ele orou
E naquele quadrilátero que ele orou, a pessoa foi liberta. Olha, alguma coisa está diferente aqui. E aí sai lá alguém do meio da aldeia e fala assim, esquecemos de te falar. Falei, tá vendo esse quadrado aqui? Era um quadrado marcado assim, porque as casas lá são feitas de bambu e coberta com palha assim. E joga uma lona com plástico preto e a palha por cima para não cair água dentro. Então o teto assim foi marcando o chão e marcou. E no meio do quadrilátero assim, daquele retângulo, melhor dizendo, ele viu que tinha uma coisa diferente. Eu falei, o que é isso aqui? Falou, o pastor que abriu uma igreja 50 anos atrás ou mais, ele fez a pedra fundamental. O que é a pedra fundamental? Vai consagrar o território, cava-se um buraco, pega a Bíblia com as promessas de Deus e enterra. Então ele consagrou a pedra fundamental, que a gente fala. Meu pai cansou de construir igrejas fazendo pedra fundamental. E aí o que aconteceu? E ele viu que aquele quadrilátero, aquele retângulo, era Deus, era do Senhor consagrado. E aí a aldeia foi vindo, ele foi orando, as pessoas foram sendo libertas, e no fim a aldeia toda se converteu, e hoje lá tem uma igreja poderosa, com mais de 500 pessoas no meio da África, no mato, lá no meio da aldeia. Por que eu falei isso? Por que eu estou dizendo isso? E esse pastor converteu um grande feiticeiro lá. E ele falou assim, se você não acreditar, você me procura no final do culto, eu te dou o WhatsApp lá. Você vai falar com o pastor, ele vai te explicar com mais detalhe do que eu estou te falando. Ele falou, existem coisas que destroem empresas, casamentos e a vida espiritual das pessoas. Eu falei, o que é? Falta de fé e murmuração. Murmura de tudo. Estou falando de um homem que Deus tirou das trevas para a luz, hoje é um pastor africano. O que acontece? Todas as lutas que você passa, tudo que vem na guerra do seu casamento, na tua guerra financeira, é para desestabilizar a sua família e você perder a sua herança. Só que não. A palavra de Josué esse ano é, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Posso ouvir amém por isso? Diga amém. Estão me ouvindo bem atrás aí? Então nós vamos falar hoje de alguém que construiu, mas havia algo insistindo para destruir. Mas Deus levantou e deu a vitória. Então, 2 Reis, capítulo 20, versículo 12, diz assim, de 12 a 21. Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Ezequias se agradou dos mensageiros e lhe mostrou toda a casa. Olha aí o detalhe, vou ler de novo. Ezequias se agradou dos mensageiros e lhes mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua vieram da onde? Babilônia. Perguntou ele: que viram em tua casa? Respondeu Ezequias. Então olha só, Ezequias era um homem de Deus, que dirigia as coisas para Deus, que o seu palácio, o povo todo era do Senhor, o povo de Israel. Ele recebe os babilônicos, coloca dentro do seu palácio,
abre todas as portas e mostra o ouro, a prata, o óleo, o arsenal de guerra. Abriu a intimidade. E aí Deus vai lá e pega o profeta e vai até ele. E aí fala assim, respondeu Ezequias, viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros, que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias. Aí veio a palavra de Deus. Ouve a palavra do Senhor, 17. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Agora olha a resposta. Continua. Dos teus próprios filhos, que tu gerastes, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Alguém sabe o que é ser eunuco? Pega um homem, castra um homem e ele não reproduz mais. Arranca o órgão reprodutor dele. Então ele não tem mais desejo, ele fica como eunuco, servindo o palácio. Então disse Ezequias a Isaías, boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Quanto aos mais atos de Ezequias e todo o seu poder, e como fez o açude, o aqueduto, e trouxe água para dentro da cidade, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Então, o primeiro texto que nós acabamos de ler, fala de uma história que eu vou explicar já. Agora, o segundo texto, nós vamos ler, depois a gente ora e prossegue. No capítulo 21, versículo de 1 a 7, capítulo seguinte, tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, reinou 55 anos em Jerusalém, sua mãe se chamava Efizibá. Fez ele o que era o quê? Mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia destruído, levantou altares a Baal, fez um pós-título como fizera Acabe, rei de Israel, e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito, em Jerusalém porei o meu nome. Então fizeram o contrário. Também edificou altares a todo o exército dos céus e dos átrios, nos átrios da casa do Senhor. Queimou o seu filho, é o que ele fez, e queimou a seu filho como sacrifício. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro e tratava com médios e feiticeiro. Prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. E 7. Também o pôs imagem de escultura, postes ídolos que tinha feito na casa de que o Senhor dissera a Davi e a Salomão seu filho, nesta casa e em Jerusalém que escolhi, de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Eu vou te explicar o que acabei de ler. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos porque tu és bom. E a tua misericórdia dura para sempre. Pai, te louvamos e te agradecemos porque o Senhor tem feito coisas grandes. O Senhor tem nos ajudado, tem livrado a nossa vida do mal, da morte, do pior sobre a terra, e tem guardado a nossa casa porque está sobre ela a tua palavra. E que o Senhor nos ensine hoje a limparmos o que precisa limpar, e que nós consertemos os nossos caminhos, porque o Senhor nos ama e tem misericórdia de nós. Que o teu amor nos alcance agora e tira, Senhor, de nós todo entendimento contrário, e que a nossa mente se abra para aquilo que o Senhor quer fazer. Assim eu te peço, em nome de Jesus. O primeiro texto que nós lemos, fala sobre um rei que abriu os seus tesouros para os inimigos, que era um dos principais de Israel. E aí,
o profeta vem e fala: quem é aquele povo que veio aqui te visitar? Ah, souberam da minha necessidade, da minha doença, tal. E vieram me visitar, trouxeram presentes. Aí eu já aproveitei, mostrei todo o palácio, abri todos os meus segredos, mostrei todo o meu ouro, minha prata, as pedras preciosas, mostrei meu arsenal de guerra, mostrei tudo. Em outras palavras, é a mesma coisa ele pegar lá, o povo lá, o Talibã, e o Trump chegar lá e falar assim: aqui no Pentágono tem tal arma, lá no Golfo tem tal coisa, aqui no serviço da inteligência tem isso. Era a mesma coisa que ele fez. Ele abriu todos os segredos. E aqueles homens olharam, observaram e voltaram com o mapa da mina na mão. E aí vem o profeta e fala assim: quem é esse pessoal que veio aí? Ah, foi os babilônicos. Assim diz o Senhor. Olha, irmãos, presta atenção nessa história. Assim diz o Senhor. Aí ele veio e deu a palavra. Que por causa dessa atitude, de ter falado, mostrado toda a intimidade do palácio, os filhos, a herança próxima, seriam levados pelos babilônicos, ficariam nas mãos. Não foi isso que ele falou? Ouve a palavra do Senhor. Versículo 17 do capítulo 20. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, e não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Dos teus próprios filhos que você gerou, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. A princípio, não tinha mal algum Ezequias ter feito o que fez. Aí ele vira para o profeta e fala assim: boa é essa palavra, porque enquanto eu estiver vivo, haverá paz nos meus dias. Então, para ele, havia uma normatização. Quem conhece o pastor que aqui, tem um pastor aqui na frente, ele estava no dia da minha consagração e da Raquel pastoral. Ele pregou, ele era muito amigo do meu pai, pastor Insan. Ele conta numa roda de pastores que ele foi chamado para pregar numa igreja na região de Osasco, e tinha uma criança no colo daquele casal, e eles estavam chorando muito, porque antes deles casarem, fizeram o exame pré-nupcial. O que é o exame pré-nupcial? O exame de coleta de sangue, pega sangue do pai e da mãe do casal, para ver se não há incompatibilidade do sangue. Para que, se houver, falar, se tiver filho, vai nascer com anomalia. E eles fizeram o exame e não houve anomalia. Estavam normais e aptos para serem pais. Só que a criança nasceu com hidrocefalia. Alguém sabe o que é isso? Água na cabeça. E aí, o pastor estava orando, era um mover de Deus assim e tal. E no final, na hora que o pastor pega essa criança, Deus dá visão ao pastor. Que aquela criança foi gerada debaixo de um ato de sodomia. Como é isso? Assistiram um filme ilícito e praticaram as mesmas coisas. E dali concebeu a criança. E o pastor orou, entrou na presença de Deus, entrou na brecha, pediu perdão e tal. E com muita campanha, muita oração, Deus reverteu a história e a criança foi curada. Até então havia uma sentença. Ezequias, não estou dizendo que ele fez isso, mas por ele ter permitido entrar uma situação babilônica, qual foi a consequência? Deus falou: os teus filhos serão levados, a tua geração. E aí agora, ele morre, e Manassés agora, com 12 anos de idade, começa a reinar. E a história fala que ele reina, lá, põe lá por favor, vá acompanhando. Capítulo 21, versículo de 1 a 7. Né? Diz lá Manassés, diz lá, versículo 3. Põe no versículo 3.
ele edifica os altos que Ezequias, seu pai, havia destruído. Levantou altares a Baal e fez um poste ídolo como o que fizera Acabe, rei de Israel. E se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Continua. Edificou altares na casa de Deus, ao qual seu pai tinha dito: em Jerusalém não há outros altares, se não for altar ao Deus vivo. Deus falou com Ezequias, ele morre, e agora, para destruir, começa de dentro para fora. Entrou no filho, e diz lá, no capítulo 21, que o filho se associou aos necromantes, aos feiticeiros. O que é isso? Deus nos deu uma família. Deus nos deu uma responsabilidade. E quem é pai vai responder diante de Deus pela herança que ele colocou nas tuas mãos. Como nós sabemos que a nossa casa ela está coberta pelo sangue de Jesus, há uma narrativa externa. Narrativa essa, de que Jesus é uma fábula, que Papai Noel existe. E vocês estão vendo aí o que estão falando nas escolas, na sociedade, estão normatizando o espírito babilônico, feitiçaria. Tem casos de situações que nós já sabemos de crianças que estão conosco na igreja, mas que os seus colegas lá da escola já estão chamando para ir cultuar deuses estranhos. O que é isso? O espírito babilônico tentando entrar dentro da nossa casa, dentro da nossa herança. Só que hoje isso vai cair por terra, aleluia. E os ouvidos dos teus filhos, a mente dos teus parentes serão cobertas pelo poder do sangue do Cordeiro. Quem crê nisso em nome de Jesus? Aleluia. E eu quero declarar, na tua casa nenhum babilônico espírito vai entrar. Você não vai abrir o teu coração. Você não vai falar da tua intimidade de filhos, de casal, para nenhum espírito babilônico que entra como uma serpente sutil, sorrateira, que quer roubar os teus segredos e você ficar refém. Não, o sangue de Jesus tem poder para purificar a tua casa, o teu leito, a tua família, de todo o pecado, de toda acusação. Quem crê nisso em nome de Jesus Cristo? Aleluia. No dia que eu falei aqui, aleluia, dias atrás, que eu chamei as pessoas, eu falei assim: eu estou liberando o perdão de Deus sobre a vida de vocês, eu estou liberando a vida de vocês no mundo espiritual, e liberando de toda narrativa de mentira de Satanás. E o que eu fiz? Eu cobri a igreja com uma palavra de uma autoridade espiritual, de um pastor dizendo: contra aleluia, a igreja de Cristo, as portas do inferno não vão prevalecer, aleluia. A praga vai cessar na tua casa esse ano. Deus vai tirar a maldição que entrou através babilônica na tua família. E eu declaro em nome de Jesus, aleluia, existem sim entidades demoníacas, aleluia, que age, que entra pela família, que age por uma situação. O pai recusou, o filho aceitou, e a herança toda. Olha só, Ezequias tira os demônios, Ezequias limpa a casa, o templo. Agora ele morre, o filho vem, e a primeira coisa que o filho faz, o que era mal perante os olhos do Senhor, e o neto de Ezequias, ele vai lá e consagra a demônios e mata vivo. Está na Bíblia. E eu declaro, você não é filho de Ezequias, você é filho do Todo-Poderoso, aleluia. E na tua casa, repita comigo, fala em nome de Jesus, fala: pode haver, fala, pode haver todo tipo de guerra, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga: eu e a minha família terá uma trajetória de vitória em nome de Jesus Cristo. Quem crê nisso? Aleluia. Bem, quem foi Ezequias? Um homem reto diante de Deus. Desfez toda a malignidade que seu pai Acás fez e havia feito em Israel.
Mas Ezequias cometeu erros como um pai que deixaria o caminho aberto para que seu filho, o seu futuro filho, fosse destruído. Então ele fez tudo o que era religiosamente correto. Mas uma única coisa que ele fez habilitou a destruição do seu filho. Esse foi o erro de Ezequias. E nós vamos agora pontuar os erros de Ezequias que deixaram caminho aberto para a destruição do futuro. Levante a sua mão e diga assim: hoje, fala, hoje será identificado os erros de Ezequias. E se houver na minha vida, Deus vai arrancar, porque eu estou hoje recebendo a bênção da família em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. O primeiro erro: Ezequias era um homem bom e reto, mas ele foi inconsequente e abriu seus tesouros. Qual é o maior tesouro que nós podemos ter? Qual é? A família, o futuro. Ele comprometeu o seu futuro. Eles foram lá para ver o que... Quem foram? Foi lá para ver o que havia na casa de Ezequias. As pessoas que entraram através de um presente. Estou levando aí. Irmãos, para eu entrar na casa de alguém, Deus tem que me dar autorização. Como assim? Para mim é tão santo o lar de uma pessoa que eu só entro se Deus me enviar. Mas você é pastor. Está aqui, 5 anos na Efraim aqui. Os que eu fui na casa das pessoas, quantas vezes eu fui? Se foi 1 ou 2 vezes em 5 anos. Por quê? Porque quando eu vou para levar algo de Deus para casa. Eu não vou para destruir uma casa. Não vou deixar uma malignidade na casa. Eu vou porque eu sei a autoridade que eu carrego. E o lugar que eu menos jamais entrarei, eu vejo isso uma normatização. Vem conhecer minha casa. E aí, senta aqui na cama. Você não sabe como é que está o casamento de uma pessoa. Você não sabe o que ela carrega, o que está dentro. Você faz a pessoa sentar na tua cama. A tua cama é santa. O teu leito é santo. O teu leito é santo. A tua casa, a mesa onde Deus põe a provisão é santo. O teu filho é promessa do Senhor. E a gente vê e começa a entrar essa normatização. Ezequias abriu o tesouro. Aqui está o tesouro, aqui está o ouro, aqui está o óleo, aqui está o arsenal. Ele foi abrindo e foi mostrando. Mas bispo, eu não deixo ninguém entrar na minha casa. Mas você dá um celular na mão do teu filho, que o que ele acessa entra dentro da tua casa. E você não observa o que está entrando. Porque você abraçou o mundo. Lógico, a vida é cheia de responsabilidade. E para você ter um pouco de paz, você ter um pouco de paz do teu neto, até do teu filho casar, você vai lá e... Não, o Senhor está falando. Eles foram lá para ver o que Ezequias tinha. E posteriormente levaram tudo, mais do que o ouro e a prata. Eles levaram mais do que o suprimento de arsenal. Eles levaram os filhos, as gerações, os valores que eram de Deus. Pegaram todos os homens, os filhos do palácio, levaram para a Babilônia e castraram. Fizeram eunucos. E isso não pode acontecer. Tudo que já haviam entesourado nos dias passados, das suas famílias que fizeram diante de Deus, agora estava debaixo de uma palavra. O futuro não seria nada bom. Por que você entra numa ala psiquiátrica? Por que você entra num presídio feminino ou masculino? Você vê o nome, um feminino, é Sara, é Miriam, é Débora. No presídio masculino, João, José, Jeová, Moisés, Paulo, Barnabé, tudo crente, filhos de cristãos que deixaram, não preservaram, não cuidaram o que tinha que cuidar. E aí veio lá o quê? Não pegou no mais
não pegou no pai, mas pegou no filho. Hoje, em nome de Jesus, eu estou dando a palavra. Eu estou dando a palavra de Deus para a sua casa. Eu vim para dar uma palavra. Deus falou comigo no carro essa semana. Daniel, eu até tomei um susto. Você vai falar sobre quebra de sentença determinadas por legalidades que os pais deram sem perceber. Você vai pregar e vai liberar a vida dos pais, vai liberar a vida dos filhos, vai ungir as crianças para a volta às aulas, e eu vou fazer uma grande obra na família deles. E eu vim para fazer isso hoje. Quem crê nisso em nome de Jesus? Então você vê quantos os grandes ladrões dos crimes organizados, filhos de cristãos, de pastores desviados. Por quê? Não, isso aqui não, isso está na minha casa, mando eu. Verdade. Concordo. Na minha casa mando eu, mas quem determina tudo, a palavra final é do Senhor. E aí nós temos que entender que o trabalho que o inimigo faz não é imediato. É a longo prazo. Um pouco por dia. E quando você acorda, já é tarde demais. Só que hoje Deus vai mudar isso na sua vida, amém? Você vai sair daqui leve, tranquilo, porque a bênção está sobre a tua casa. Diga, a bênção está sobre a minha casa. Amém? O segundo erro, Ezequias havia errado abrindo os tesouros e depois cometeu um erro maior ainda. Ele recebe a palavra profética de Isaías e, ao invés de fechar a sua guarda, achou a palavra boa. Falei, então tá bom, boa é essa palavra. Quer dizer, não vai acontecer nos meus dias. Quando eu fechar os meus olhos, meus filhos se responsabilizam por aquilo que eles querem viver. Mas foi ele que habilitou. Sabe aquela frase? Eu criei, eu dei educação. Eu fiz o que tinha que ter feito. Agora o que eles escolhem ser não é problema meu. Se você plantou, se você guerreou, você entrou, a promessa vai se cumprir. O teu filho não vai se perder, em nome de Jesus. Quantas vezes até inconscientemente não estamos fazendo isso? Tem pai que manda filho comprar, né? Tem pais que não são libertos, vai lá, compra lá uma cachaça, um cigarro. Quantos a gente vê isso? Não, isso não tem nada a ver, bicho. Não tem nada a ver, né? Tem pai que bebe e se embriaga na frente de filhos. Pais e mães que vivem em pé de guerra. Né? Cadê eu? Vem cá, Paulinho, vem aqui. Sobe aqui no altar. Dá seu pé. É difícil, né? Dá um abraço aqui. O que é mais fácil? Pegar no pé ou abraçar? O amor cura. Pode ser. Sabe o que está acontecendo? Tem muita lei. Você está falando muita lei. E está deixando de ter relacionamento. E Deus está falando. Deus está dizendo. Muitas vezes não é para ter trabalho. Mas é para liberar uma palavra. O erro de Ezequias foi abrir o tesouro para quem não deveria. O erro de Ezequias foi falar com quem não tinha autoridade para ouvir. O erro de Ezequias foi a falta de disciplina. Você quer ver um problema de Ezequias que estão nas casas hoje? Você acha que não tem problema, mas você permite. O que é? Novela. Você sabia que toda novela, antes de dar o tema, você sabia que aquele cara lá, Sassá no tema, é a Viva Porcina? Como é que chama ele? Lima Duarte. Você sabia que o nome dele não é Lima, é Estênio? Lima Duarte é uma entidade que foi batizada para ele ter sucesso. E você admira o cara. E você assiste novela. E está assistindo novela. E aquela novela vai entrando na sua casa e ela vai normatizando o que Deus chamou de pecado. E Deus está falando, tira, lá em casa não tem novela. A gente, graças a Deus, a gente nunca assistiu. A gente não assiste novela da Globo. Não tem, não entra, não dá, irmão, não dá. E aí você vai ensinando, e vai ensinando os filhos a serem o que eles não devem ser.
Vai ensinando as filhas a serem o que elas não devem ser. A falta de disciplina, deixa rolar. Não pode corrigir os filhos de ultimamente, mas a palavra diz que sem disciplina. E aí vai, não, mas a Bíblia diz claramente, Hebreus capítulo 12, sobre a disciplina. Versículos 7 e 8 diz assim: é para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois o quê? Bastardos e não filhos. Então o Senhor está dizendo o que para você? O que você está criando? Você está se criando como um filho ou você está se criando como um bastardo? Você está criando os teus filhos como filhos seu, filhos do Senhor, ou como um bastardo? Um homem que tem uma visão, uma família, um casamento que tem uma visão de futuro, trabalha para deixar um futuro e ele não perde o seu futuro e nem a sua herança. Eu estava hoje vendo o Facebook da igreja e entrou um Reels daquele apresentador de televisão, o César Filho, repórter. E mostrou 2 vídeos em seguida. Ele se converteu, a família toda é do Senhor. E o que eles mais queriam ser era avós. E a filha engravidou, e foi super emocionante, ela deu depoimento e tal. E aí o filho, agora, estava fazendo aniversário, e eles deram depoimento do filho, de um caráter, de uma reputação ilibada, ou seja, sem mancha alguma, de uma educação, de um menino que só pensa nas coisas de Deus, que ajuda o próximo, que reparte a sua prosperidade com as pessoas, e que fala do amor de Deus. Um rapaz de 32 anos, que casou, e os pais estão dando testemunho de quem são os seus filhos. César Filho casou com uma moça que era modelo, que vivia uma vida de promiscuidade. A história dela é muito bonita da conversão. Ele namorava com uma outra, isso aqui, se conheceram, se casaram, conheceram o Evangelho e Deus mudou a história da vida deles. O Evangelho está na família, é disso que nós estamos falando. Amanhã você vai envelhecer, hoje você é pai, amanhã você será avô, você verá a sua geração, a sua terceira geração, e você vai levantar a mão e dignificar, dizer: glorificado seja o nome do Senhor, porque eu e minha casa servimos ao Senhor em nome de Jesus. Então hoje eu quero declarar sobre a tua vida: eu quebro toda omissão, aleluias, que Ezequias teve. Eu quebro toda omissão da permissividade que você muitas vezes está dando. Oh, aleluia, eu declaro em nome de Jesus Cristo que hoje vai acabar esse tempo maligno na sua família, que estava projetando para amanhã você gastar horas e dias no altar, pedindo: Deus, salva o meu filho, livra meu filho da morte, livra meu filho disso, livra o meu... Não, você vai passar horas agradecendo: Senhor, muito obrigado, que hoje o meu filho é um homem de Deus, a minha filha é uma mulher de Deus, os meus filhos casaram no Senhor. Eu declaro essa palavra sobre a tua casa, aleluia. Você crê nisso? Diga amém. Primeiro erro, segundo erro, foram esses. As consequências disso na vida do filho de Ezequias, que era Manassés, foram terríveis. Ele assume o trono com 12 anos. Ele poderia ter tido um governo muito diferente, mas a contaminação havia entrado livremente. E ele foi, a Bíblia fala que Manassés, filho do rei Ezequias, foi um dos piores reis de Judá, ou o pior de Judá. Ele reconstruiu toda a malignidade que a sua família havia tirado. Ele levantou altares a Baal e ao poste ídolo. E eu quero me deter um pouquinho nessa história aqui. Põe para mim, por favor, no livro de 1 Reis, capítulo 11, versículos de número 1 a 8.
Olha a história. Para você entender melhor. Às vezes que uma falta de postura um pouco mais firme, não radical, mas mais firme, nós acabamos permitindo que certas idolatrias entrem na vida dos filhos. E quantas vezes, quando os pais vão perceber, já é tarde demais. O problema está na referência. Quem que você quer que os teus filhos sejam como referência? Quem que você quer que os teus filhos sejam? O meu pai criou eu e os meus irmãos na palavra. Mas o meu irmão mais velho, um tempo, ele falou, vou viver minha vida. E meu pai falou, você tem consequência sobre a sua escolha. E o Paulo, que é o mais velho, quando ele estava na presença de Deus, ele tinha visões. Um levita maravilhoso. Uma voz maravilhosa. Mas o diabo tirou isso dele. E ele tinha visões. Então, Paulinho, que era o Paulinho de Jesus, que chamavam ele, agora, tomado pelo vício da bebida, os demônios entravam no quarto para falar com ele. E conversava. E conversava. E falava, fulano de tal, ciclano, e falava pelo nome. Mas um dia o Paulo entendeu. Ele passou pelo vale da sombra da morte, e ele voltou para os caminhos do Senhor. Ele fala que nos momentos mais difíceis da vida dele, que ele viu a morte, e o demônio falou, agora eu vou te levar. Mas ele parava 2 minutos e falava, Senhor, Deus, o meu pai orou por mim, eu sei que eu estou em desobediência, mas pelo teu amor, me livra. Quantas vezes ele falou que a morte na cara dele, vinha um anjo claro e tirava ele de uma situação que ele nem imaginava de onde ele estava saindo. Quantas vezes ele teve? Por quê? Porque ele foi regado debaixo de uma palavra. E o Paulo está indo para a igreja. Parou com todos os tipos de vício, casou e está no Senhor. Amém? Não está 100%? Não, não está. Mas não tem mais aquilo que tinha na vida dele. E eu declaro sobre a tua vida, e isso não vai acontecer com o teu filho, que vai ter que sair depois. Não, o teu filho vai ficar na presença do Senhor, porque você vai ter uma referência na sua casa. Quem crê nisso em nome de Jesus? Amém? Só para você entender, abriu lá? Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. Mulheres das nações do que havia o Senhor dito aos filhos de Israel. Não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes os seus deuses. E estas se apegou Salomão pelo amor. Então o que o texto fala? Essa entidade, quem era Baal? Baal era uma entidade que ela era ligada diretamente a sacrifícios de crianças. Ela era como a deusa dos Sidônios, da onde veio aquele principado, que às vezes eu cito o nome dele, o principado chamado de Jezabel. Quem eram os moabitas amonitas? Eram simplesmente pessoas que se aparentaram com Israel e corromperam o povo. E o que eu quero falar nessa noite, em nome de Jesus? Aleluias! Hoje, esse Baal que está entrando na sua casa através de jogos, de amizades, que estão influenciando os teus filhos, que estão influenciando a mente dos teus filhos, que está lá, e fica e tal, e você está vendo, o teu filho está numa fase rebelde, o teu filho adolescente já está meio respondão, a história, o ambiente da sua casa já não está mais o mesmo, você vê um desequilíbrio, vamos dizer assim, cósmico, né? Os ares estão meio estranhos. Hoje esse espírito de Baal, esse moabita, esse amonita, essas contaminações malignas vão cair por terra. Quem crê nisso em nome de Jesus Cristo? Aleluia! Baal significa Senhor, como em
cada localidade, aleluia, tinha um Baal. Baal Peor, Baal não sei o que, Baal não sei o que lá. Esse Baal que nós estamos falando, ele é um Baal que é ligado direto ao sacrifício de crianças, que é aquele que nós chamamos, até esqueci o nome dele, daqui a pouco eu vou lembrar. Então hoje, tudo que está voltado aos sacrifícios, tudo aquilo que é demandas que foi feita nessa nação, sacrifícios de sangue inocente, para atingir o psicológico do teu casamento, o psicológico emocional dos teus filhos, hoje essas referências sidônicas, babilônicas, aleluia, vão cair por terra em nome de Jesus. Se em algum momento no decorrer da construção familiar, de antepassados da sua família, alguém levantou, participou de algum culto, e aquela situação teve um acesso que entrou na tua família, e insiste em ficar, hoje Deus, através da unção com óleo, vai arrancar da tua casa em nome de Jesus Cristo, aleluia. Quem crê nessa palavra em nome de Jesus? Aleluias. Manassés, irmãos, fez pior que Acabe. Manassés foi terrível. Manassés não pensou 3 vezes. Ele foi e fez o que deveria ter feito. Lá no capítulo 11 de 1 Reis, versículo de número 5, fala assim: Salomão seguiu Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão, que era mau perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi seu pai. Só que Manassés, ele fez pior que todos esses reis. Irmãos, era orgia, o negócio era terrível. Ele mesmo pegou seu filho, lembrei, aí entregou a Baal Moloque, que é o Deus que recebe sacrifício de crianças. Todos esses sacrifícios que você vê no mundo afora, raptaram crianças, sequestraram os órgãos, é tudo para esse tipo de entidade. Moloque, que se alimenta, ele é um canibal insaciável. E eu quero declarar, o canibal não vai querer os teus filhos, aleluia. O canibal não vai devorar o teu casamento. O canibal não vai. Quem crê nessa palavra em nome de Jesus? Aleluia, aqui nós estamos em rede social, e está aberto, e está ao vivo. Eu poderia citar alguns tipos de Baal Moloque, essas entidades que estão nos dias de hoje, mas eu quero declarar hoje em nome de Jesus, aleluia, 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 nada vai matar o seu filho em sacrifício, nada vai acabar com o teu casamento por uma porta de acesso, porque hoje o Senhor está dizendo, aleluia, estou levantando um Josias à tua vida, que vai quebrar toda a malignidade, aleluia. Quem crê nessa palavra? Aleluia. Deus vai levantar um Josias, aleluia. Deus vai levantar alguém, aleluia, que em primeiro lugar, aleluia, ele vai profanar os altares de Baal, aleluia. Baal foi levantado e profanou os lugares que Deus havia levantado, e dizendo: nesse lugar vocês não vão adorar a outros deuses, somente a mim. Josias levantou, pegou e destruiu os altares, profanou os altares de Baal. E no lugar dos altares de Baal, ele levantou um monumento ao Deus Todo-Poderoso. E eu tenho a primeira palavra profética para você nesta noite. Tudo aquilo que foi levantado para profanar a tua casa, profanar o teu casamento, profanar os teus filhos, roubar a mente do teu filho, roubar o futuro do teu filho, a saúde, tudo. Hoje Deus está levantando um Josias. O espírito de Josias vai profanar o que estava profanado, aleluia. Por quê? Como assim? Vai entrar o poder e a santidade de Deus. Quem crê nisso em nome de Jesus, aleluia. Oh, glória a Deus. Lá em 1 Reis capítulo 13, versículo de número 1 a 3, diz assim: eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar, por ordem do Senhor, e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que
um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será o quê? Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimaram sobre ti incenso e ossos humanos queimaram sobre ti. Deu naquele mesmo dia um sinal dizendo: este é o sinal que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá e se derramará a cinza que há sobre ele. Levante a sua mão e diga assim: todo altar de Baal, fala, todo altar de Baal que foi levantado na minha vida, de forma consciente e inconsciente, que está afetando a minha vida, a vida da minha casa, da minha família. Quem tem filho fala dos meus filhos, fala assim: hoje Deus levanta algo novo para quebrar, e toda cinza, todo sacrifício que foram feitos, hoje Deus vai quebrar e tirar. Quem crê nessa palavra em nome de Jesus? Oh, aleluia, aleluia. O altar que era de sacrifício maligno rachou, a cinza caiu e o nome de Deus foi glorificado, aleluia. Oh, irmãos, aleluia. Eu estou liberando a palavra do Senhor para a tua família hoje. Todo o momento de destruição, oh, aquela luta que você não quer mais brigar, aquela discussão que você não quer mais falar, aquela coisa que está na cara, que você está vendo, mas você diz: eu não vou me desgastar mais. Deus está dizendo, da mesma forma que foi alguém aí em Judá, Betel, para falar que o altar, aleluia, de Baal estava sendo repreendido, quebrado e profanado, eu estou falando do Senhor, diante do Senhor esta palavra. Deus está visitando o teu leito, a tua casa e a tua família. Deus está visitando a mente do teu filho. Eu não sei se foi na quimbanda, se foi na umbanda, se foi na feitiçaria, se deram um bode, 2 bodes, cabeça de boi, sangue de galinha, eu não sei o tipo da oferenda dada, mas eu quero dizer uma coisa para você: há um Deus que está acima de todo principado e potestade, há um Deus que tem um governo na sua mão, e na sua coxa direita está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é o leão da tribo de Judá, ele é a raiz de Davi, o lírio dos vales, ele é a rosa de Saron, ele é o Espírito vivo que está entre nós através, aleluia, dessa palavra. E eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Oh, aleluia. Se prepare, porque está chegando uma limpeza na tua casa hoje. Se prepare, porque está acontecendo algo fenomenal. Você vai ver o que está fora do lugar vai começar a entrar nos lugares dos eixos. Quem crê nessa palavra, vai dando glória aí, porque a coisa é muito séria que Deus está fazendo. Aleluia. O que estava profanado será profanado pela glória de Deus. Aleluia. Show de caia labarracia e canta. Através, aleluia, dessa palavra, aleluia, a reforma espiritual de Josias, nasceu o ministério, oh, aleluia, através da atitude de Josias, irmãos, nasceu o ministério profético de Jeremias. Oh, aleluia, olha o que diz lá, põe para mim, oh, Jeremias 1, de 1 a 3, palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estava em Anatote, na terra de Benjamim. E ele veio, a palavra do Senhor, nos diz de quem? De Josias, filho de Amon e rei de Judá, no 13º ano de seu reinado. E também nos diz de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até o 5º mês do exílio de Jerusalém. O que aleluia, o que esse texto está falando? Ele deu vazão a que a palavra profética tivesse espaço. Oh, aleluia, aleluia, está acabando o tempo de Manassés, o tempo da promiscuidade, o tempo da permissividade, o tempo da pornografia, o tempo daquilo
aquilo que, aleluia, está lá, como um caderno assim, ó, que o diabo está anotando. Hoje, toda cédula de dívida está sendo rasgada. Porque hoje se levanta um ministério profético na tua casa. Aleluia. Quem canta glória a Deus aí? Aleluia. Hoje se levanta um tempo de juízo e justiça. Deus olhou, Deus observou, entrou e falou: agora eu vou agir, agora eu vou fazer, agora eu vou pôr a mão. Por quê? Aleluia. Foi liberada uma palavra nesta casa de um jejum que deveria ser feito. E uma das coisas que Deus falou assim: você vai fazer um jejum e eu vou fazer uma limpeza nas famílias. E eu venho trazer essa palavra de Deus para você. Se prepare, porque está chegando o tempo de Jeremias lá na tua casa agora. Aleluia. Oh, aleluias. Aleluia. Aonde a palavra profética vai ter espaço. Você crê nisso? Dá glória a Deus. Aleluia. E qual era o caráter do ministério do profeta Jeremias? Olha o que diz lá, versículo 9 e 10 do capítulo 1. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e o Senhor me disse: eis que eu ponho na tua boca minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações, profeta, e sobre os reinos, para arrancar e derribar, para destruir e arruinares, e também para edificares aqui e para plantares. Qual era o ministério de profeta? Jeremias, boa em ordem. Deus vai começar a colocar ordem na sua vida hoje, aleluia. Eu estou falando isso, você vai ver como vai ser glorioso. Eu estou falando para você, irmãos, esse ano que Deus nos deu essa palavra, vai ser um ano tão glorioso na tua vida, vai ser um ano tão poderoso. Por isso que nós estamos enfrentando reis no começo do ano, por isso que nós estamos enfrentando as situações. Mas eu quero dizer que cada rei vai cair por terra em nome de Jesus Cristo. Cada oposição cairá por terra. Quem crê nisso em nome de Jesus, diga amém. Eu declaro essa palavra sobre a tua vida em nome de Jesus. Aquilo que você não tinha força para falar, aquilo que você não tinha força para declarar, aquilo que você não tinha nem autoridade para fazer e dizer. Por quê? Porque você falou: não, se eu falar isso, vai acontecer. Não, hoje Deus está falando: eu estou rasgando a cédula de dívida, eu estou rasgando aquilo que um dia, que contam muito sobre esse testemunho, que me lembra muito quando eu falo sobre perdão de Deus. Lá estava Lutero fazendo as teses lá, e aparece o diabo e fala assim: você não pode falar sobre a reforma. Eu não pode falar. Por que eu não posso falar? Porque eu tenho algo contra você. Você tem algo contra mim? O que é? E aí ele vai lá, desenrola o rolo. Olha, você pecou nisso, você pecou naquilo, você fez isso, você fez aquilo. E ele fala assim: você tem mais alguma coisa para falar? Tenho sim, o que mais? Isso, acabou. Quer mais? Quero. Isso, agora acabou. Você só esqueceu de uma coisa: de escrever. Aí o que? Escreva aí, ó. O sangue de Jesus Cristo me purificou de todo o pecado. Se você não crê no sangue de Cristo, que vida cristã que você tem? Você vai ficar deixando o diabo te acusar até quando? Caiu? Levanta. Pecou? Pede perdão e siga. Errou? Corrija. Aproveite que a graça está na terra. Aproveite que o Espírito Santo está na terra. A porta do céu não está fechada para quem se arrepende. Então hoje, aleluia, aleluia, acabou Manassés na tua vida. Está chegando Josias. Quem dá glória a Deus aí, aleluia. Libera essa palavra sobre a tua vida. Quem era Josias? Referência de justiça e retidão. Era justo e reto. Levante sua mão e diga assim: na minha casa, na minha família, haverá justiça e retidão. Em nome de Jesus. Quem crê nisso? Aleluia. Oh, aleluias. E eu declaro sobre a tua vida hoje. Oh, aleluias. Abra, por favor, Isaías capítulo 65, de 17 a 24.
Pois eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém, o quê? Alegria, e para o seu povo, o quê? Regozijo. Diga assim, na minha casa, diga, haverá alegria, e na minha vida, regozijo. Era para você já ter dado uns 50 glória a Deus aí. Deus está falando, na tua casa vai ter alegria. Vou repetir até entrar no teu espírito, na tua mente, até você entender. Na tua casa vai entrar alegria. Em você vai ter regozijo. Aleluia. Continua, vai lá. E exultarei por causa de Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem de clamor. Aleluia. Diga a segunda bênção, fala a segunda bênção. Fala, vai acabar o choro e o clamor. Aleluia. Quem crê? Oh, aleluia. Está chegando alegria na tua vida, irmão. Oh, aleluia, 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 aleluia. Se você crê, glorifica, diz lá, não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. E quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Vira para o teu irmão e fala assim, acabou, fala, acabou. Chegou um novo tempo para a nossa vida. Porque a bênção será tão grande, que nós veremos a glória do Senhor. Aleluia, oh aleluia, oh aleluia. Versículo 21. Eles edificarão casas e nela habitarão. Plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Diga assim, a terceira bênção, fala a terceira bênção. Fala assim, estabilidade financeira e emocional. E resultado da palavra da prosperidade. Eu declaro que a tua casa vai ter, aleluia, fruto. Você vai plantar da vinha e vai comer da vinha. Quem crê nisso em nome de Jesus? Vai sair a preguiça da tua casa e o dinheiro vai começar a render. Quem crê nessa palavra em nome de Jesus, eu declaro, teu dízimo de hoje vai ser, aleluia, o teu salário de hoje vai ser seu dízimo de amanhã. Eu declaro essa palavra sobre a tua vida. Porque Deus vai te... Não é porque Deus tem esse só de... Porque a glória de Deus vai ser tão grande na tua casa, onde tem presença, glória, direção de Deus. Deus prospera, cresce, aleluia, multiplica. E eu declaro essa palavra sobre a tua casa e sobre esta casa, em nome de Jesus. 22. Não edificarão para os que não edificarão para que outros habitem. Não plantarão para que outros comam. Porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das próprias mãos. Diga assim, a quarta bênção, fala a quarta bênção. Eu não vou deixar nada para ninguém. Irmão, eu quebro da tua vida hoje todo espírito da inveja. Primeiro te criticam. Segundo te cancelam. E terceiro te copiam em tudo. Ah, eu não gostava dela assim não, mas isso que ela fazia, e acaba fazendo tudo que você... Deus vai quebrar. Eu estou dizendo, você não vai construir nada para ninguém. Você não vai deixar nada, você vai desfrutar. Você, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Quem crê nessa palavra? A Bíblia fala que o homem reto e o homem bom, ele constrói e deixa para os filhos dos teus filhos. Mas o maligno, o insensato, ele come a sua própria semente. E eu declaro, você não é insensato. Você é o justo, bendito do Senhor. E eu declaro essa palavra sobre a tua vida em nome de Jesus. Diga aleluia. Oh, não trabalharão debalde, nem terão filhos para calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com ele. Diga assim, a quinta bênção, fala a quinta bênção. Eu não trabalharei em vão, aleluia. E a minha casa não terá vergonha, porque a minha família e o futuro da minha família serão benditos
do Senhor. Quem recebe essa bênção da família hoje? Recebe a bênção da família hoje, em nome de Jesus. Eu declaro, e para encerrar aqui, a última bênção. E será que, antes que clamem, eu responderei. Fala assim, está chegando. Fala, está chegando o tempo de grandes respostas para minha casa e para minha família. Aleluia. Oh, aleluia. E estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Diga assim, acabou o tempo do silêncio. Fala. Oh, aleluia. Acabou o tempo do silêncio. Eu no teu lugar estaria dando muito glória, que Deus está falando, aleluia, aleluia, você vai clamar, vai ter resposta, e antes que você comece a falar, Ele já começa a ouvir. Eu declaro essa palavra do Senhor para a tua vida, receba na tua vida esta palavra. Sua casa não é casa de Manassés, sua casa não é casa de permissões de Ezequias, sua casa é casa de Josias. Casa da retidão, casa da profecia, aonde haverá espaço, aleluia, oh aleluia, aleluia, a palavra profética terá espaço, a tua casa terá o caráter de Jeremias. E qual era o caráter de Jeremias? Repetir para encerrar, retidão e justiça. Oh, os teus filhos serão tidos como os justos da terra, como aleluia. Fica de pé que eu quero orar para você, aleluia. Oh, meu Deus, Tu és bom, Senhor. Oh, aleluia. Traz as crianças que eu vou ungir as crianças. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Eu declaro que você nunca mais vai trazer foto de ninguém que esteja fora da presença de Deus. Você vai trazer papéis agradecendo da compra, da aquisição, da faculdade, das liberações, vai trazer o papel da cura. Eu declaro, vai haver a cura na tua família, cura das enfermidades, que os médicos falam, isso aqui não tem como, mas o nosso Deus sempre haverá como resolver e fazer. Traga as crianças, por favor, em nome de Jesus. Aleluia. Nós vamos orar, e nós vamos abençoar as crianças. E nós vamos, depois disso, nós vamos fazer a hora da oferta. E você vai dar uma oferta pela tua família. Você vai colocar uma semente selando toda a palavra que Deus falou. E você vai colocar debaixo de autoridade tudo aquilo que você recebeu da parte do Senhor. Posso ouvir amém? Diga amém. Por que está demorando as crianças? Então você, a partir de hoje, vai ser incomodado de coisas que eram para tirar. Você vai tirar. Deus vai começar a te... Se prepare, você é pai, mãe, avô, avó. Deus vai começar a te dar sonho profético, vai te dar nome de situações, vai dar caminhos e vai chegar lá no ninho, aonde precisa desfazer o ninho. Você vai colocar as mãos e o Senhor vai te dar graça, aleluia, de Josias. Quem crê nisso em nome de Jesus? Deus vai te dar autoridade de Jeremias. E você vai viver o melhor ano da sua vida. Como Josué fala, aleluia, se vocês querem servir os deuses dessa terra, sigam. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Traga elas aqui, por favor. Nós vamos ungir em nome de Jesus. Fica aqui na frente, isso. Fica aqui na frente. Vocês não têm ideia como o diabo odeia essa geração. Vocês não têm ideia como o diabo tem sede da herança. Porque cada criança dessa é um coração puro. E o que mais o inferno odeia é a pureza. Porque na pureza Deus se mostra. É na inocência que Deus fala. Quem é a mãe, o tutor dessas crianças, quantas vezes elas não foram boca de Deus para falar com você? Quantas vezes você não tomou uma bronca de Deus, Deus usando a boca dela? De um sobrinho seu, de alguma criança pequena que Deus acabou usando. Porque das tais é o reino dos céus. E nós vamos ungir em volta às aulas. Senhor, nós ungimos essas crianças, se estarão estudando ou não.
eu unjo da mesma forma. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro a bênção do Todo-Poderoso sobre eles. Ó Pai, em nome de Jesus, todo mal seja repreendido. Todo mal seja repreendido na saúde, no corpo, na mente, na alma, no espírito. Nós desfazemos toda ação do mal. Declaramos tudo aquilo que vem das tuas mãos, de bênçãos de vitória. E ordenamos que toda ação maligna seja repreendida delas, da casa, da família, dos parentes, Senhor. Entra com a tua graça, entra com a provisão, entra com o socorro, entra, Senhor, com a resolução, entra com aquilo que o Senhor quer fazer, limpar, santificar, purificar. Assim alcança os pais, alcança os avós, alcança a família, que eles sejam como, ó Deus, a presença tua, quando entrarem em suas casas, a tua glória entre com eles, e o teu nome seja glorificado. Eu quebro da vida deles agora toda a porta de acesso que os antepassados abriram. Eu desligo da vida deles agora toda ação maligna que está querendo perpetuar na vida delas, de geração para geração. Não, nós quebramos pela autoridade do sangue de Jesus e declaramos a bênção do Todo-Poderoso sobre a vida delas. Nós consagramos, abençoamos, entregamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Quem crê, diga amém. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Pode sentar, pode levá-las. Intercessão pode voltar, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? Eu quero que você, nesse momento agora, pegue o envelope na sua cadeira. Irmãos, a oferta ela tem um poder poderoso. Quando você entende que o que Davi fala. O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito? Quando você tem um coração grato, o que eu dou de oferta, o que eu dizimo, não paga o que Deus já fez por mim. Então o que eu coloco é um símbolo de amor e de gratidão. E nós temos visto o amor de Deus nesta casa. Nós temos visto como Deus tem cuidado. Como Deus tem cuidado. Nos dias mais difíceis, a gente viu a mão do Senhor. Nos dias mais alegres, a gente também viu a mão do Senhor. A gente vive aquilo que o Senhor prometeu. Enquanto eu for Deus desse lugar, enquanto vocês entenderem que eu sou Senhor das vossas vidas, eu tenho responsabilidade com esse lugar. É por isso que nós ofertamos. É por isso que nós dizimamos. Porque toda vez que eu oferto, eu dizimo, eu estou dizendo quem tem responsabilidade, cuidado na minha vida. Eu estou dizendo ao mundo espiritual quem é o Senhor da minha vida. Então, a oferta que eu dou, um dia, você que dá hoje, um dia você dava para bebida, para cachaça, para o cigarro, para a prostituição, para o jogo, jogatina. Mas não. Hoje você foi liberto e você entrega ao Senhor. E você vê, pouco ou muito na tua mesa, o alimento está lá. Aleluia. Você vê que você tem cama para deitar, comida para comer, água para beber, saúde para trabalhar. E não falta, e não faltará. Porque o azeite da botija não faltará, e nem a farinha da panela. Você crê nisso em nome de Jesus? Então pegue esse envelope nas suas mãos. E vamos consagrar ao Senhor uma oferta daquilo que será. O que deseja sua alma para sua casa, sua família. O que você deseja para a casa do Senhor. De bom, de bênção. Assim também será na tua vida. Tudo que você desejar para Deus, Deus te devolverá. Como Lucas 6,38. Numa medida recalcada, sacudida e transbordante. Levante seu envelope ao alto. O Pix está na tela, se você tem celular e quer fazer Pix, QR Code na parede, você pode entregar sua oferta eletrônica. Levante seu envelope alto. Senhor, nós consagramos a oferta na tua casa. Declaramos a tua bênção, o teu milagre sobre a vida dos teus filhos. Cubra-os com o teu sangue, livra-os de todo mal, que o teu nome seja glorificado, que o teu Espírito Santo, ó Deus, haja de forma sobrenatural. Abra as portas, dá os acessos, prospera, multiplica. Dá, Senhor, recompensas, dá vitórias, liberações.
Eu abençoo a vida deles financeira. Eu abençoo os celeiros deles. Que haja a melhor mistura na mesa, a melhor comida, a melhor bebida lícita, a melhor condição para viver, a melhor fruta, a melhor sobremesa. Deus, o melhor desta terra estejam sobre a vida deles, porque a Bíblia fala, a tua palavra fala, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Isaías 1,19. Eu libero essa palavra sobre o teu povo. Eu declaro a tua bênção e a tua vitória e consagro a ti a oferta na tua casa, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Glórias a Deus, aplauda ao Senhor. Pode sair, você trouxe envelope, tem oferta? Você pode entregar no gasofilácio da esquerda ou da direita. Amém? Pode sentar, eu quero só dar alguns avisos e fazer a apresentação das pessoas que estão conosco hoje. Amém? Nós temos um bazar com roupas boas. Você gosta de comprar roupa em bazar? Eu compro. Sempre nós temos o bazar à disposição. Você pode pedir que eles abrem e você pode entrar para ver. Ok? Lá fora nós temos cantina. Tem salgado frito lá. Tem refrigerante. Você pode, salgadinho de saquinho, você pode também adquirir. Terça-feira agora a nossa palavra, culto da palavra. Amém? Pode sentar. Quem está de pé, pode sentar. Eu até postei hoje um Rios do pastor Ben-Hur, lá de Marlboro. Um grande querido servo do Senhor lá. E ele falou uma coisa tão assim, até repostei. Falei, nossa, é muito... Quem tem fome de Jesus vem para o culto pegar a palavra. Os dias que eu mais fui abençoado foi em cultos que ninguém dava nada. Já teve dia que eu parei o carro assim, e vi uma igreja pequenininha, e estava lá o irmãozinho de cabelo branco, a sua esposa na primeira cadeira e mais ninguém dentro. Eu entrei, assisti o culto, eu fui tão abençoado, porque eu recebi uma palavra de Deus. Então, a questão, a gente oferece, eu ofereço para Jesus quem tem fome. Quem tem fome vem, não quer nem saber. Quem tem fome vem, e vem mesmo. Não importa se é eu, se é o João, se é a Maria, se é o José. Ele vem, traz, ele grava, isso aqui, ele vem. Eu não quero ser a multidão, eu quero ser o discípulo. Eu quero ser aquele que as pessoas veem Jesus na minha vida. Então venha. Irmão, eu estou acostumado a pregar em tantos lugares, mas o culto que eu mais gosto é de terça-feira, independente de quem pregue. Eu sempre levo alguma coisa comigo ao meu coração. Amém? Então sai dessa paranoia religiosa. Eu quero estar no meio da multidão. Quem está na multidão que não quer crescer? Eu quero estar no meio onde está lá. Está caindo, eu estou recebendo, eu estou me alimentando. Eu vou crescer com isso. Porque chegarão dias que você procurará uma porta aberta para ouvir a palavra e você não terá. Você procurará uma rede social, um culto online e você não terá. Perseguição da igreja de Cristo na terra está chegando de forma muito séria. E você aproveite esse tempo da graça e se alimente da palavra. Venha buscar. Você manifeste sede da palavra de Deus. Amém? Quinta-feira, o culto da palavra, culto da vitória. Nós estamos na campanha dos 5 reis, que Josué, ele venceu 31, mas os 5 primeiros, quando ele entrou nessa etapa após o Rio Jordão, foram 5 reis. E o último nós falamos sobre Pirã, que é o rei, que ele era selvagem como jumento, ou seja, a violência, as situações, quem veio recebeu a palavra. Né? Então, amanhã, quinta-feira, terá o 4º rei, e você esteja para receber a palavra do Senhor. Amém? Nós estamos recebendo conosco hoje, com muita alegria, o casal Jonas Rodrigues e Cristina Rodrigues. Cadê? Está aqui, dê uma salva de palmas ao Senhor para ele. Deus abençoe vocês, viu? Obrigado pela visita. Espero que a igreja te acolheram vocês muito bem, viu? Amém? Vocês, por favor, abraçam ele, tá bom, gente? Deus abençoe vocês, viu? As portas estão abertas. Vamos ficar de pé. Vamos em direção aos nossos lares. Passa na cantina. Amém? Se essa igreja, pelo menos no ano de 2025, te abençoe em alguma coisa, ou você foi abençoada, traga alguém. Falou, vou te levar num lugar que eu fui muito abençoado. Traga alguém e vai ser uma bênção. Amém, irmãos? Levante sua mão e diga, se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor
nada me faltará. Deus é fiel. Curva a sua cabeça, que a graça e o amor de Jesus, a consolação do Santo Espírito do Senhor esteja sobre você. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te leve em paz, desde agora e para todo sempre. Quem crê, diga amém. Vai na paz. Deus abençoe. Tchau.